boa tarde para você que me assiste aqui no Neuromarketing Cast. Gente, neuromarketing, que a gente sempre fala muito de marketing aplicado à neurociência, hoje nós vamos falar muito aqui também sobre a neurociência, vamos falar sobre a psicologia, só que dessa vez com uma especialista que eu tenho uma honra de receber aqui hoje no podcast. Eu tenho uma admiração muito grande por ela e daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Vamos falar sobre que assunto hoje, Karina? O assunto que está ficando cada vez mais recorrente entre os empresários, gente. Os meus alunos recorrentemente têm falado sobre situações de estresse, pressão, muitas vezes isso bloqueia a criatividade, a tomada de decisões nas empresas. Então você que é empreendedor e que me assiste e quer saber mais sobre o tal do burnout, quer saber sobre excesso de preocupação, Karina, olha, parece que o que você começou a falar aí já sou eu todinho. Tô vivenciando isso. Então esse podcast é para você. Compartilhe com um amigo empresário que também precisa saber mais sobre isso e aprender sobre esse tema, porque hoje, gente, a minha convidada, eu falei que se eu for ler o currículo inteiro dela, a gente já fica os 45 minutos do podcast. Olha só isso. A doutora Valquíria Belonce Cassiari, ela é médica psiquiatra, inclusive ela é médica formada pela UniOeste desde 2011, psiquiatra com formação no HR, inclusive pós-graduada em medicina do trabalho pela UniOeste também, psiquiatra forense pela USP, e ela também, gente, é preceptora de residência médica no HR entre os anos de 2016 a 2019. Também é consteladora familiar, olha, não sabia, consteladora familiar, também é médica psiquiatra intervencionista, proprietária do Instituto Humanitar, você que é de Prudente com certeza conhece o Instituto Humanitar, e experiência em consultório, CAPS e ambulatório. Gente, assuntos, insights aqui poderosíssimos, então não deixe de curtir e compartilhar aí a live para você que está conosco no online e você que está no YouTube, já se inscreva no nosso canal agora mesmo também. Já vou apresentando aqui para vocês a doutora Valquíria Belonce. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Karina, muito boa tarde. É um prazer estar aqui. Já admiro o seu trabalho há um tempo, né? E estamos juntas nessa caminhada aí do empreender, né? De buscar o autoconhecimento no empreendedorismo. E é um prazer contribuir aqui com o seu canal. Ai, que bom, doutora. Eu fico muito feliz e honrada com a sua presença. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E, gente, já apresentar para vocês o livro escolhido aqui pela doutora hoje, Dale Carnegie, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Gente, tudo que nós queremos saber. Karina, como que eu faço para parar de me preocupar tanto? Insônia, essas preocupações na empresa, no meu dia a dia, estão tirando o meu sono. Tá difícil conciliar família, trabalho, empresa. É muita coisa para mim. E muitas vezes, sabe o que eu tô achando, Karina? Que eu estou até com início de depressão. Isso aí reflete, gente, a sua realidade hoje? Nós sabemos, né, doutora, quantas pessoas hoje, elas ficam até no quesito de procurar ajuda, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, se mostram mais resistentes. Principalmente nesse meio, né, os empresários. É aquele dou conta de tudo, eu faço tudo, eu consigo, eu vou fazer. E às vezes isso acaba se tornando o quê, gente? Uma doença, verdadeiramente. Eu me vejo, sou suspeita a falar, porque nessa de querer assumir muitas atribuições, eu me vejo dessa forma, gente. Meu Deus, será que eu vou dar conta de tudo? Gera ansiedade. Quem de nós fala você que atire a primeira pedra? Aí no online, que atire a primeira pedra. Nosso teto é de vidro. Que não tem ansiedade, né, doutora? Isso é um tema muito comum. Então, o que eu gostaria de que você falasse aqui pra gente? Primeiramente, fala um pouquinho sobre você, a sua atuação hoje como psiquiatra ali no Instituto Humanitar, falar um pouco sobre o Instituto também. E já começa, assim, uma introdução pra gente com a sua frase. Eu vou aproveitar e ler aqui a frase dela também pra vocês, gente, que eu achei tão legal. Falei, gente, que frase, chega a arrepiar. Olha só. A preocupação é como uma cadeira de balanço. Te mantém ocupado, mas não te leva a lugar nenhum. Olha essa frase, gente. E a doutora vai começar falando um pouquinho aqui sobre o Instituto e introduzindo com essa frase que ela escolheu. Então, começando a me apresentar, né? Antes da médica existe uma filha, uma mãe, uma esposa, e uma das minhas missões, né? Um dos meus papéis é ser médica psiquiatra. Como a Karina bem falou aí, né? O meu currículo é extenso, né? Porque eu sou uma buscadora de conhecimento. Eu acho que quando você vai trabalhar com a mente humana e a psiquiatria é a ciência da alma, né? Então você tem que ser cirúrgica, você tem que ser muito responsável. Então, um dos meus pilares é busca de conhecimento. E nessa busca, né, surgiu a oportunidade de ter um instituto, e o meu desejo é que esse instituto, o Humanitar, ele seja uma referência em saúde mental em Presidente Prudente região.
E nós conseguimos trazer, além de conhecimento científico, essa questão da humanização. Eu costumo trazer sempre ciência aliado à fé. Esse é um dos pilares e um dos Sim. meus valores. Então, o nosso instituto ele busca isso, humanização, olhar para as pessoas, entender os contextos, as histórias, traumas e até trazer também inovação tecnológica, tudo que tiver de melhor, né, nesse aspecto, nós trazemos. Então, nós somos o Instituto Humanitar, através de mim, né, somos os pioneiros em trazer psiquiatria intervencionista para Presidente Prudente. Olha que legal, gente. Onde nós temos estimulação magnética transcraniana, aplicação de acetamina, e fazemos também alguns protocolos injetáveis de reposições de vitaminas, né, para que a mente dê conta ali, né, porque o nosso corpo, a mente está ligada ao corpo, então nós temos esse objetivo, né, de aliar a humanização, ciência, fé, e esses são os nossos pilares e é assim que eu trabalho. E, doutora, fala um pouquinho pra gente o MT e esses principais protocolos que vocês trabalham hoje, para quem é e para quem funciona? A psiquiatria intervencionista, ela vem para revolucionar a psiquiatria, né, em vários aspectos. Então, a maioria dos procedimentos, elas são para pacientes que são casos refratários. O que é um caso refratário? Então, vou falar da depressão. Um paciente depressivo que tem uma dificuldade de responder à medicação, pelo menos 2 esquemas medicamentosos, por tempo suficiente. O que é tempo suficiente? Então, para o antidepressivo começar a funcionar, são de 4 a 6 semanas. E aí eu ajusto a dose, espero mais 4 a 6 semanas, até chegar na dose máxima. Então, são de semanas a meses para eu conseguir dizer que um esquema terapêutico foi aplicado de forma correta. E a gente precisa de doses adequadas. Então, dose correta em tempo adequado de 2 esquemas terapêuticos diferentes, paciente não atingiu remissão dos sintomas, ele é considerado já um paciente refratário. E vale salientar que 30% dos pacientes, então em cada 10 pacientes com quadro depressivo, 30%, 3 pacientes não vão responder ao medicamento tradicional. E aí é que entra a psiquiatria intervencionista, onde nós temos o estimulador magnético transcraniano. Então, ele é uma técnica extremamente avançada. A vantagem é que é não invasivo, é indolor, o paciente consegue ir sozinho para a clínica, né? Faz o procedimento e vai embora em cerca de 20 a 40 minutos. E nós usamos o estimulador, não é o eletrochoque, tá? Que foi muito estigmatizado, apesar de ser um ótimo tratamento, se bem indicado, né? O estimulador magnético, ele é menos invasivo. Então, nós colocamos uma bobina, que faz estímulo magnético em áreas específicas do cérebro. E na depressão, por exemplo, é uma área que está, a grosso modo dizendo, dormente. Então, nós vamos jogar o estímulo magnético, nós vamos estimular a sinaptogênese, essas sinapses novas, formamos um novo fluxo e um caminho neuronal, e essa área acorda. É um procedimento aprovado pelo FDA como nível A de evidência. Nossa, que legal. E qual a vantagem? Menos remédios, então você vai ter menos custo com o tratamento, consultas menos recorrentes, evita os efeitos colaterais da medicação. Alguns remédios trazem ganho de peso, impotência sexual. Muitos pacientes não aderem, porque são muitos remédios, de repente ele esquece, não toma direito. E outra vantagem, que essa para mim disparado é a melhor de todas, é o tempo. Porque nós temos uma resposta em poucas semanas. Nossa. No máximo, né, em 6 semanas, que seria o protocolo completo. Mas muitos pacientes com cerca de 10 dias, 15 dias já têm um bom resultado. E doutora, então se a pessoa está sofrendo já há um tempo com a depressão e tomando diversos remédios para isso e não teve até o resultado que gostaria, vamos dizer assim, que amenizou o problema, mas que ela ainda sofre e gostaria de deixar de ser dependente dessa medicação, esse protocolo seria o ideal? É exatamente isso, né? E ele é um protocolo muito tranquilo, com poucos efeitos, né? Efeito colateral, às vezes uma cefaleia, dor de cabeça momentânea na primeira, segunda sessão, depois é muito tranquilo. E o outro procedimento é a acetamina. Ele é um anestésico que em subdose faz uma modulação de um neurotransmissor chamado glutamato, que é diferente dos remédios tradicionais que atuam nas monoaminas, que a gente fala, que é serotonina, nora e dopa. Ele vai atuar num neurotransmissor diferente.
Porque nós, né, estudiosos da depressão crônica refratária, sabemos que essa doença é multifacetada. Ela é inflamatória, ela tem uma questão hormonal e ela não é só ligada às monoaminas, ela também tem outros fatores. E a acetamina, eu costumo falar assim que eu tenho o privilégio de ver milagres acontecendo. Porque eu pego pacientes que estão ali com ideação suicida, muitos anos de depressão, já trocaram de médico, de remédio várias vezes, e você faz a aplicação em cerca de 60 a 240 minutos, o paciente já entra em remissão. Não são todos os pacientes, né? Assim, tem uma porcentagem ali que precisa, não que seja um tratamento de dose única, mas a gente já consegue ter resposta imediata. Então, um paciente que tem ideação suicida, ele não pode esperar 4 a 6 semanas para o remédio começar a fazer efeito, para depois aumentar a dose, porque existe uma urgência psiquiátrica. E eu consigo fazer a infusão de acetamina, o paciente entra com ideação suicida e sai sem. Caramba, olha isso, gente. É claro que, como todo tratamento, nós temos uma porcentagem mais pequena que não é respondedora na primeira sessão, mas o paciente já sai pontuando. Nós temos uma escala onde a gente pontua o grau dessa depressão. Então, muitos pacientes ali, ao longo de uma semana, já nas primeiras horas, já tem uma resposta. Com isso, nós evitamos suicídio, nós evitamos internações e até existe a possibilidade de, com o tratamento completo, e aí a gente tem o protocolo Humanitar, que é muito individualizado, né? Então, ali você vai receber, se for necessário, as medicações, eu particularmente, tento não exceder nas dosagens, para não deixar aquele paciente robotizado, sonolento. Eu quero um paciente ativo, eu quero vida, né? E nós conseguimos, através desses protocolos bastante individualizados, reposições de vitaminas que ele precisa, acetamina, EMT. Então, nós temos uma gama completa ali de tratamentos, e eu acho que a maior vantagem de todas, além de reduzir o custo, dias de trabalho perdidos, né? Ontem eu atendi uma empresária e ela disse assim pra mim: esgotou, não tem mais de onde tirar. Eu disse pra ela: olha, você tem que entender que a depressão, ela é uma doença química. Não tem como eu pedir para um avião decolar sem combustível. Exatamente. Então, nós precisamos atuar nesse cérebro de forma neuroquímica. E a gente vê muito essa questão, né, do esgotamento nos empresários, principalmente, que são pessoas que têm colaboradores, né? Quinto dia útil chegando aí na sexta-feira. Quinto dia útil tá aí, minha gente. Se você não surtou ainda... Se prepare. Então, nós temos responsabilidades, né? Com outras famílias, com outras casas, enfim. E então é isso. O protocolo Humanitar traz essa inovação, tecnologia, sem deixar de lado a humanização e aliando ciência e fé. E também, doutora, esse protocolo, da forma como você explicou pra gente aqui agora, seria só para esses casos mais graves de depressão, o início de depressão, ou também para algum empresário que esteja nos assistindo, que, olha, eu já tô com um problema seríssimo de ansiedade, já tô tomando remédio controlado para isso, não chega a ser uma depressão, mas eu tenho esse excesso de preocupação, insônia, já tenho todos os outros sintomas. Vale para essas pessoas também, ou é um protocolo diferente nesses casos? Como funciona? Não, o protocolo ele é bastante individualizado, justamente porque nós temos que respeitar as indicações. Os casos leves, moderados, ou de paciente que não queira tomar medicação por muito tempo, já tentou tirar o remédio e recai, então nós vamos fazer um novo fluxo neuronal através do estimulador magnético transcraniano. A acetamina já é reservada para casos refratários, graves, com ideação suicida. O estimulador magnético transcraniano, nós temos excelentes resultados em quadros leves moderados, onde o paciente se dispõe a não fazer um tratamento onde rapidamente ele reduz muito a quantidade de medicação, ou até pode simplesmente não usar mais medicação. Que legal! Então, a gente tem protocolos desde casos mais leves até casos mais graves. Que legal, doutora. E mais uma dúvida que eu trago aqui para você hoje, que inclusive eu comento muito disso. Teve um outro episódio que eu falei um pouquinho disso, mas não com essa visão mais técnica e principalmente dentro da medicina, até porque a doutora Valquíria é especialista nisso, por isso que eu vou fazer a mesma pergunta, só que agora com uma visão de um especialista. Sobre o TDAH adulto, por exemplo.
A pessoa que é o meu caso, tá, gente? Às vezes eu falo, gente, eu tenho TDAH, porque não é possível, né, Eloy? O Eloy já passou umas poucas e boas aqui, gente. Então esse negócio às vezes você começa a ficar com aquele cérebro muito multitarefa, de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, e aí tem hora que parece que você tá com um certo déficit de atenção. Por quê? Porque é muita coisa. E você quer dar conta de tudo. Aí você fica, será que eu tenho TDAH? Será que eu não tenho? Será que eu vou ser diagnosticado? Se eu procurar um médico, vai ter um remédio que vai me ajudar? E aí eu queria entender mais, doutora, esse negócio de muitos adultos hoje falando do uso da Ritalina, ou do TDAH, ou sofrendo com esse déficit de atenção, tá ficando cada vez mais recorrente, cada vez mais comum. O que você diria? Qual que é a sua visão sobre isso? É verdade ou não é? Às vezes é um mito e nós não sabemos. O que você diria para o pessoal de casa sobre esse assunto? Eu aprofundei um pouco nesse assunto, né, que nós chamamos de neurodivergência, um cérebro atípico, e a gente pensa na tríade, né, TDAH, autismo e altas habilidades de superdotação. E aí, nesse contexto, né, eu penso que muitas pessoas entendem que o superdotado é o gênio, que tem o QI acima da média, mas nós temos 5 tipos de superdotação. E e muitas vezes a gente tem um cérebro que tem múltiplos interesses, né? Então ele tem interesse em muitas coisas, ele quer se aprofundar em tudo, e isso é um tipo de superdotação que a gente chama de intelectual. E muitas vezes... Olha aí, gente, chega uma coisa ruim, não, é uma coisa boa, viu? É uma coisa que traz ela traz, né, um hiperfoco em algumas coisas, principalmente quando a gente fala de intelecto. E por acumular muitas tarefas, essa pessoa ela passa a ficar desatenta, um nível de estresse exacerbado, Sim. Um alto grau de perfeccionismo, e às vezes ela não tem TDAH, às vezes ela tem a superdotação intelectual. Tem a acadêmica, que realmente é aquela que o paciente tem um QI alto, mas não se resume a QI alto. E aí é um cérebro que funciona de forma diferente, é um cérebro que tem... nós falamos muito da sobrecarga sensorial, então são pessoas que às vezes precisam de um tempo, de silêncio, né? Os estímulos sensoriais acabam trazendo desregulação emocional. E o TDAH, sim, ele existe, acho que foi subdiagnosticado na infância da nossa geração, porque nós não tínhamos acesso a tanta informação. Sim, hoje os pacientes chegam já... né, direcionados porque eles se identificam com as falas, né, de profissionais que estão aí na internet que trazem essa informação. Porém, nós precisamos entender que a desatenção ela está presente em outros transtornos. Então, o cérebro que está ansioso, ele está hiperativado, ele está numa reação de luta e fuga. Ele vai estar com a atenção espontânea aumentada e a voluntária, que é o do foco, vai estar reduzida. Então, nós precisamos de uma avaliação para entender... e até pode existir o TDAH com comorbidade ansiosa. E o tratamento, como você falou, Ritalina, Venvance, são psicoestimulantes. Se você tem um paciente TDAH, mas tem um TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e você de cara já prescreve um Venvance, uma Ritalina, piora a situação. Ele vai piorar, ele vai ficar impulsivo, ele vai ficar irritado, Nossa. Ele vai ter ataques de pânico, porque nós estamos hiperestimulando um cérebro que já é estimulado. Então, nós precisamos de uma avaliação neuropsicológica, o diagnóstico ele é médico, ele é clínico, né, pela história, e é muito interessante limpar os artefatos, limpar as comorbidades, para depois, de fato, a gente chegar no TDAH. Porque isso é muito importante. Hoje nós temos uma medicação nova chamada atomoxetina, que ela é não psicoestimulante. Então, ela gera menos dependência, e ela também possibilita a melhora dessa regulação de humor sem piorar, por exemplo, quadros de ansiedade. Ou um paciente que acontece, tem TDAH e tem transtorno bipolar. Então, muitas vezes o psicoestimulante acaba interferindo. Então, a gente tem essa nova opção de medicação. E lembrando também da terapia cognitivo-comportamental, que são técnicas, né, que vão te trazendo para o centro, para o equilíbrio, para que você consiga minimizar as questões trazidas por esse déficit, né, que é um déficit dopaminérgico no córtex pré-frontal. Exatamente. Inclusive, você entrou aí nessa área do córtex, eu estava até lendo sobre isso, e como esses empresários muitas vezes me trazem essas questões, eu não sou psicóloga, gente, não sou psiquiatra, mas como que isso influencia no processo decisório,
dentro de uma empresa e também até mesmo nas vendas. Até a doutora citou aqui da falta de foco, nós estávamos falando disso na semana retrasada. Quando a amígdala, ela recebe essas informações e aí todo o fluxo sanguíneo ela tira aqui do neocórtex pré-frontal e e aí você passa a não ter razão mais. Ela joga para o sistema límbico, só que aquilo você fica naquele sistema de sobrevivência, instintivo, né? luta ou fuga. Reptiliano, cérebro reptiliano, Isso, reptiliano, instintivo. Porque você fica na luta e fuga, que foi o que você Exatamente. falou, tá certo isso? Isso. E aí essa questão do foco, também eu tava lendo um pouco sobre, que é o sistema ativador reticular ascendente Isso. cerebral. Então aí tirou o foco da pessoa do trabalho, tirou o foco daquilo, e aí você começa a focar em muitas outras coisas e o que era importante você não focou. Exatamente. E aí assim como alunos né? Eu tenho vários alunos, às vezes, de faculdade, eles têm que estar mexendo em alguma coisa, eles têm que estar desenhando, porque o TDAH às vezes está ligado a uma superdotação criativa. Então, eles fazem desenhos maravilhosos, e aí não é pelo TDAH, mas pela superdotação, porque nós estamos falando da tríade, né, da neurodivergência. Às vezes, uma patologia vem ligada à outra. Sim. E aí, eles falam assim, doutora, quando eu estou desenhando, eu foco melhor, eu consigo prestar. Então, é isso que eu vinha falando, de que foco. é a Então, atenção tá certo, dividida, é isso mesmo. exatamente. E aí, esse estresse, essa preocupação, se você saiu daqui do córtex pré-frontal, que é a razão, e aí, como você disse, né, foi pro sistema reptiliano, então ela fica naquilo, eu preciso resolver ou correr. Eu preciso fazer, e é sempre apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. E ele não consegue parar para raciocinar sobre aquela situação. Não, calma, deixa eu ver isso aqui, deixa eu analisar essa situação. Aí se torna uma pessoa muito impulsiva. E aí entra a questão da neuroinflamação. Porque imagine você, um cérebro que está o tempo todo liberando adrenalina, isso, cortisol, e como esse corpo está. Então, muitas vezes, os pacientes, é muito comum, paciente com um transtorno de pânico, procurar o pneumologista, o cardiologista, o pronto-socorro, porque nós vamos ter, além do sofrimento psíquico, o sofrimento físico também, né? Sim, gera uma arritmia. Exatamente. Eu às vezes tenho isso, gente. Uma arritmia, eu falo, meu Deus do céu. E aquele negócio de querer, é o tal do lutar ou fugir que você disse, é bem Sim. isso mesmo. Preciso resolver, fazer. E aí, quando você vai ver, terminou o dia, as decisões que você precisava ter sentado e analisado com calma, colocar, sabe, cada coisa no seu lugar, às vezes você não tá no estado, no ideal, né? Pra poder tomar aquelas decisões. E aí, uma outra pergunta que eu vou te fazer também doutora, você até citou aí, né? Pessoas que não querem tomar remédios, então. Karina, eu sei tudo isso que vocês estão falando aí, né? Ansiedade ou início de depressão, tudo isso eu acredito que seja o meu caso. Porém, eu não quero ir em psicólogo, não quero ir em psiquiatra. Porque eu sei que eu vou ter que tomar remédio. Aí vocês estão citando desses protocolos e tudo mais. O que eu tenho que fazer? Eu não preciso ser dependente dos remédios, mas por onde eu começo? Eu faço uma consulta, e aí eu vou ter que, de qualquer forma, ser medicado ou não? Existem outros meios, né, para isso? O ideal é passar por uma avaliação, né, porque nós só conseguimos direcionar um tratamento através de algo que vem antes, que é um diagnóstico. Certo. E nós costumamos, no Instituto Humanitar, prezar pela saúde mente, corpo e espiritual. Então, nós olhamos todos esses aspectos, né, que envolvem o ser humano, e aí, dentro disso, nós orientamos. Então, talvez o seu caso se resolva com terapia, talvez o seu caso seja uma alteração hormonal, déficit de vitaminas, ou talvez, se você tiver um diagnóstico, nós vamos buscar qual a melhor alternativa para o tratamento, e aí eu discuto com o paciente. Porque isso envolve investimento, isso envolve tempo, né, expectativas. Então, nós alinhamos essas expectativas dentro de algo que é seguro para você e juntos nós vamos definir o seu protocolo. Muito legal. E a doutora citou aqui também, gente, a questão da fé. Eu vejo que esse negócio até da ansiedade e todos esses problemas que nós estamos citando aqui durante o episódio, como que a fé auxilia nisso também. Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, mas trazendo para minha experiência, gente, quantas vezes que você tá assim, questão psicológica mesmo, que você fala, gente, quanta coisa, e para eu decidir o que eu tenho que fazer, como que tem que ser, e às vezes só o fato de uma oração, ou você se aproximar de Deus de alguma forma, ou às vezes uma palavra que você ouve, que ela é confortante pro coração, parece que já muda também e abre a sua visão para poder decidir com maior assertividade. Qual que é a sua opinião sobre isso? Hoje nós sabemos que a fé é um influenciador direto na saúde emocional das pessoas. Olha. E ele é um fator protetor.
Estudos científicos já mostram. E eu costumo falar, né, principalmente na depressão, e eu faço analogias, né, com as passagens da Bíblia. Eu digo sempre que o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de permanência. E aí eu trago a memória quando Jesus esteve no deserto. E eu acho que isso toca a alma das pessoas, né? Até porque a psiquiatria é a ciência da alma. E então eu acho que é extremamente importante nós abordarmos esses 3 aspectos: o físico, o mental e o espiritual. Sim, isso é muito importante. E, doutora, trazendo agora aqui para a questão do livro, o Dale Carnegie, ele fala muito para você pensar naquilo que pode acontecer de pior, que na verdade o que ocupa, gente, a nossa mente nesse momento não é o presente, e muitas vezes não é o passado, é justamente o futuro. O que pode me acontecer? O que vai acontecer se eu fizer X e se eu fizer Y? E às vezes aquele quadro, aquele cenário nem vai acontecer. Mas no livro, Dale Carnegie, ele fala para você imaginar o pior cenário e pensar a partir dele, para que aquilo seja menos pior. Talvez você já pensar até mesmo numa uma possível solução. E o que a doutora pensa sobre isso? A preocupação é uma energia mal direcionada. É. Porque você deixa de produzir, fazer, servir pessoas. E quando você está nesse estado, você acaba utilizando essa energia criativa para ocupar o seu cérebro com algo que ainda não aconteceu e que nem talvez vá acontecer. Sim. Né? Uma das estratégias que a gente pode usar, além de imaginar o pior cenário, é de fato se ocupar, porque a mente, né, quando o nosso corpo não está em movimento, é como a frase, né? A preocupação é uma cadeira de balanço que muitas vezes nos coloca em movimento, mas não nos tira do lugar. Exatamente. Então, direcionar essa energia, ocupando-se de algo que realmente te leve para algum lugar diferente. E outra coisa que a gente pode fazer é fragmentar o tempo, né? Nós costumamos sempre focar naquilo que de melhor nós queremos, e a gente esquece de viver o processo e viver o dia após dia, que é a construção. Sim. E que, de repente, o prazer tá nisso, né? Isso. Porque eu vejo muitas pessoas insatisfeitas porque elas vivem o tempo todo buscando essa liberação de dopamina no resultado, e elas passaram pelo processo correndo de uma forma tão intensa e desrespeitosa consigo mesma, que quando ela chega no resultado, gera frustração, porque aquilo não preenche ela mais. Nossa. E ela precisa estar sempre isso, buscando algo a mais, e esse algo a mais não tem fim. Então, como o livro diz, né? Como começar a viver? Será que você sobrevive ou você de fato está vivendo? Nossa, forte, hein? É um insight do dia, hein? Existe uma diferença. Existe uma grande diferença, né? E até nesse mesmo assunto que você trouxe aí à tona, a questão de propósito, que eu falo muito disso no meu Instagram, né? Qual que é o seu propósito? Chegar numa pessoa, tem pessoas que não sabem. Chega nela e fala assim, escuta, qual que é o seu propósito? Ah, mas o que é propósito? Pra que você tá aqui? Pra que você veio pra Terra? E eu acredito muito nisso, doutora, que nós temos que buscar cada vez mais entender o que nós estamos fazendo nessa passagem, porque a nossa vida aqui é finita. Então, nesse período que eu vou estar aqui na Terra, eu vou contribuir como com as outras pessoas? Hoje, né, eu já falei sobre isso em um dos meus posts lá, que eu acredito hoje que o meu propósito é fazer com que as pessoas, elas desenvolvam a carreira profissionalmente, através também da espiritualidade, é um dos meus propósitos, e tudo isso através do conhecimento. Então, por isso que eu investi em faculdade, em ter uma faculdade, porque eu acredito muito no ensino superior, que ele pode sim te trazer uma ascensão de carreira, uma ascensão profissional. E falo também sobre a parte espiritual, como você traz também no seu trabalho. Por quê? Porque em tudo isso, somando tudo isso, eu enxergo o meu propósito. Eu falo, se você aí em casa não pensou, não parou para pensar ainda, poxa, será que toda essa correria, como você disse aí, tudo que eu tô fazendo, tudo que eu tô correndo atrás, poxa, conquistei, e aí gera o quê? Frustração, que foi o que você falou. Por quê? Será que eu nasci para isso? Será que era isso que eu queria? Será que o meu propósito é esse? Eu estou fazendo só por mim? E pela minha família, ou estou fazendo pelo próximo também? Que são as pessoas que estão além da nossa casa. Ou até né? a comparação, né? Porque hoje nós somos seres relacionais, né? A Bíblia mesmo diz isso, mas muitas vezes a gente se compara de forma muito hostil com nós mesmos, né? Porque são outros contextos, outras histórias, e muitas vezes a gente se sente para trás, a gente se sente atrasado. Exatamente. E a gente precisa parar e olhar para isso, né? Eu acho que hoje um grande tema que eu tenho trazido para as consultas é que o paciente entenda que o propósito maior dele é estar presente.
Hoje eu vejo que as pessoas não estão presentes. Eu tô falando com você, mas eu tô mexendo no celular. Eu tô com meu filho, mas eu tô preocupada. O pensamento tá lá. Eu tô preocupada que eu tenho trabalho, né? Então, nós estamos, muitas vezes, né? Isso é um insight mesmo para você se observar. Você está presente onde você está? Você está no aqui e agora? Ou você está fazendo uma coisa pensando que poderia estar fazendo outra e você se sente mesmo presente? Eu acho que isso, trazendo para a maternidade, é um desafio, né? Porque a maternidade sempre nos traz essa sensação de falta com os nossos filhos. Mas muitas vezes a gente está com os nossos filhos, mas não está de fato. Nossa, gente, que forte isso, hein? E o que é estar de fato, né? Na presença. Por inteiro. Como que é isso? Caramba! Olha, você que tá indo online por essas, você não esperava, né, gente? Insights de hoje, porque é o que todo mundo vive, doutora. Todo mundo. Quando a gente pega pra conversar com as pessoas, tipo, o que você tem de projeto, o que você tá fazendo, qual que é o seu objetivo, é tudo muito relacionado ao futuro. E estar 100% presente, hoje é a coisa mais difícil. Até as redes sociais, eu falo muito isso também nos meus treinamentos, né? Que é o sistema dopaminérgico cerebral viciado. Então, você tem a recompensa imediata ali, né? Então, você tá naquele videozinho, aí já vem tem uma novidade. Você falou até da noradrenalina, né? Sim, dopamina. E também a dopamina, né? Então, aí tem uma novidade, aí você vai ficar ali, você vai ficando. Quando vai ver, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hoje, se as pessoas não se policiarem em relação às redes sociais, ela fica só naquilo, vive sem propósito. Até porque, por exemplo, você pega esse livro aqui, então você vai abrir ele e você sabe que você tá na página 191 e que o livro tem 319 páginas. Então você sabe que isso aqui tem início, meio e fim. Sim. Na rede social, não tem fim. Uma vez eu fiz um curso, né, que falava sobre dependência tecnológica e... Nossa, fala um pouquinho disso, nós queremos ouvir. Esse sistema foi criado justamente porque o cérebro humano, ele precisa ter essa sensação do fim. E aí a rede social não é à toa que ela já é nessa sequência. Então você nunca chega... Você já chegou ao fim do feed? Não existe. Não existe fim do feed. Ou dos stories. Então você tá o tempo todo. Então aqui eu falo, tá bom, vou parar nessa página aqui, amanhã eu volto. Aí passou. Aí você tem essa sensação. Na rede social você não tem isso. Por isso que a hora passa muito rápido. E também essa questão, eu acredito, doutora, de ser cada vez mais difícil você ler um livro, porque no vídeo é vídeo, né? Tem imagem, aquilo lá é uma coisa engraçada, Aí você pega eu falo que o conhecimento das pessoas passou a ser muito raso também. Sim. Então, eu converso com as pessoas hoje, foi até o tema de um dos episódios nossos, que é a pessoa falar, ai, Karina, faculdade pra quê? Ah, olha aí, ó, o TikTok tem um monte de conteúdo, o Instagram tem um monte de conteúdo, o YouTube tem um monte de conteúdo, você não se aprofunda em nada. E se a pessoa pega um livro hoje e ela começa a ler, é custoso. Porque é só texto. Não é aquela coisa, olha a diferença de um livro para um feed. Então é onde a pessoa ela fica viciada naquilo. Até uma das coisas que a gente traz na infância, né? Às vezes o excesso de diagnóstico de TDAH ou né, da própria neurodivergência, essas crianças hiperestimuladas. Aí, tá vendo? Né? Então, ali, eu tava até lendo sobre alguns desenhos, né, que mudam de cena muito rápido, que tem muito estímulo visual, são mais prejudiciais para a criança, e a tendência dela, quando chega na escola e tem uma lousa e uma professora e não tem todo aquele excesso de estímulo, é ela não fixar atenção. Caraca, vocês ouviram isso, gente? Nossa, sensacional. Sensacional isso. Que você não consegue ativar esse cérebro, né? E aí os pais, por não terem esse conhecimento, fica sem entender. Aí fica, a professora muitas vezes pode ser até que fala, né? O seu filho tem um certo atraso. O seu filho tem um problema. Os pais ficam, nossa, começa a achar que isso é de nascença e não é. Às vezes os próprios pais estimularam isso nos filhos. São os próprios hábitos, né? São os hábitos ruins. Gente, que coisa, não? Muito aprendizado nesse podcast. E é sobre isso, agora eu vou falar para vocês também, já que nós estamos falando sobre conhecimento, investir em conhecimento, trazer aqui para o nosso podcast mais uma vez a nossa patrocinadora oficial, que é a Universidade de Marília. Gente, a Unimar já está há 70 anos no mercado, compõe o Grupo Seleto de Excelência do MEC e já formou mais de 200 mil alunos. Então você que quer investir aí numa graduação, numa pós-graduação, no conforto da sua casa,
Siga agora Unimar PP. Isso mesmo, se for de Presidente Prudente e região. Karina, não sou de Presidente e região, estou te assistindo aqui no YouTube, sou de outra parte do Brasil. Então você pode colocar aí Unimar EAD e conhecer quais são os cursos da Universidade de Marília que podem te ajudar a ascender na sua carreira profissional e inclusive trazer o que tanto eu e a doutora Valquíria falamos aqui hoje, né? Um desenvolvimento inclusive pessoal através do conhecimento. Doutora, eu também gostaria que você olhasse para essa câmera aqui agora e falasse aí como que as pessoas fazem para te encontrar a respeito desses protocolos que você citou aqui. Acredito que seja do interesse de muitas pessoas que estão nos assistindo. Então, como que eles entram em contato na clínica, no Instituto Humanitar, para agendar uma consulta, para conseguir falar com você? Pode ser para essa câmera aqui. O meu Instagram é @doutora Valquíria Belonce. Na própria link ali da bio tem o contato do Instituto Humanitar. Vai ser um prazer enorme poder compartilhar com você sua história e montar um plano completamente individualizado para que a gente possa sair desse deserto e trazendo para o contexto do empreendedorismo, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, por trás do empreendedor, precisa existir uma pessoa saudável, principalmente emocionalmente, porque não há saúde sem saúde mental. É isso aí, gente. Eu agradeço a vocês online que estiveram conosco até agora, vocês também do YouTube. Se inscreva no canal, curta aqui os nossos episódios para alcançar mais pessoas. Muito obrigada e tenha uma boa tarde.